Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ottoni de Paula mencionou uma declaração de Ciro Gomes no que concerne a estratagemas da esquerda para macular e aniquilar o presidente Jair Bolsonaro com vistas a impedir a sua reeleição. Neste contexto, o parlamentar salientou que as invectivas consistem em um método calculado com a finalidade de depreciar a imagem do chefe de Estado e permitir o retorno de um sistema corrupto ao poder. O congressista argumentou: os ataques ao presidente Bolsonaro têm a ver com isto. O sistema não aguenta mais Bolsonaro. Bolsonaro está sufocando o sistema. Por isso, eles não querem enfrentar Bolsonaro em 2022. Eles querem impeachment Bolsonaro já. Por quê? Porque a torneira da corrupção, que alimentava e alimenta todas as esferas dos poderes, foi fechada. Por ela ter sido fechada, Bolsonaro se tornou o inimigo número 1 do sistema. Ademais, ele atestou a existência de ligações internacionais da esquerda brasileira com regimes ditatoriais. Por que o sistema não fala sobre a Venezuela? Por quê? Porque é gente deles que está lá. Por isso, todos precisam se unir contra Bolsonaro. Alguém já ouviu deputados ou senadores da esquerda questionarem os governadores sobre onde estão os hospitais de campanha? Não, mas chamam Bolsonaro de Por quê? Porque, na verdade, ou tiram Bolsonaro agora, já, imediatamente, ou ele vai sufocar um sistema que se alimentou da corrupção durante todos esses anos. Aí, todos eles estarão perdidos. Assista. Senhor presidente, tem hora que o capeta abre a boca e fala a verdade. É impressionante, mas tem hora que isso acontece. Foi o que aconteceu, sem chamá-lo de capeta, com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes disse: a oposição se põe destrutiva, abre aspas, a oposição se põe destrutivamente porque senão o cara, Bolsonaro, acerta a mão e ganha 8 anos. Nós todos estamos tratando de destruir o Bolsonaro, senão ele fica aí 8 anos e acaba de liquidar o país. Senhoras e senhores, quanto mais eu conheço os inimigos de Bolsonaro, mais bolsonarista eu me torno. Você pode achar que tem hora que o presidente fala muito, ok. Você pode achar que tem hora que o presidente erra a mão na fala, ok. Você pode ter críticas aos filhos do presidente, ok. Mas eu quero lembrar a você algo. Não tem nada a ver com isso que está acontecendo. O ataque ao presidente Bolsonaro não tem nada a ver com vacina, não tem nada a ver com a pandemia. Os ataques ao presidente Bolsonaro têm a ver com isto: o sistema não aguenta mais Bolsonaro. Bolsonaro está sufocando o sistema. Por isso eles não querem enfrentar Bolsonaro em 22. Eles querem impeachment Bolsonaro já. Por quê? Porque a torneira da corrupção que alimenta e que alimentava todas as esferas dos poderes foi fechada. E por ter sido fechada, Bolsonaro se tornou o inimigo número 1 do sistema. Eu pergunto a vocês, eu não sabia que nós tínhamos uma presidenta da República tão burra quanto a Dilma só depois que ela saiu do governo. Antes, ninguém sabia que ela era tão burra. E por que não? Porque o sistema protegia Dilma. Hoje, cada fala, cada sílaba do presidente Bolsonaro é exposto. Quer ver uma coisa? Alguém já ouviu falar nessas últimas semanas sobre a pandemia nos Estados Unidos? Não. Ué, acabou a pandemia lá? Não. É porque agora não é mais Trump que está no poder, é gente deles. Alguém está ouvindo falar sobre o fracasso
março, e a pandemia e a miséria na Argentina também não? Por que o sistema não fala sobre isso? Por que o sistema não fala sobre a Venezuela? Por quê? Porque é gente deles que lá está. Por isso, todos precisam se unir contra Bolsonaro. Alguém já ouviu deputados ou senadores da esquerda questionarem aos governadores onde estão os hospitais de campanha? Não, mas chamam Bolsonaro de genocida. E por quê? Porque na verdade, ou tira Bolsonaro agora, já, imediatamente, ou ele vai sufocar o sistema que se alimentou da corrupção durante todos esses anos, e aí eles todos estarão perdidos. Repito, quanto mais eu conheço os inimigos de Bolsonaro, mais bolsonarista eu me torno. Deputado Alberto PSC. Presidente, o PSC orienta sim. Eu quero aproveitar esse momento para parabenizar a subprocuradora Lindoura Araújo, que recorreu da anulação das condenações do Lula ladrão. A subprocuradora Lindoura Araújo, ela diz em seu parecer de que as propinas do sítio e do triplex são fruto de responsabilidade criminal direta do ex-presidiário pelo Petrolão. No recurso, pede que os processos continuem na Justiça em Curitiba e, mesmo em caso de negativa do STF, que as condenações sejam mantidas. Em uma época em que se inventa tantos discursos, é importante que o povo brasileiro saiba: Lula não foi inocentado de nenhum de seus crimes, como ele anda alardeando por aí. Lula continua Lula ladrão. Obrigado. Senhor presidente, eu subo a esta tribuna para, apesar de não ter a honra de ser um paulistano, como teve o meu amigo pastor, deputado Marcos Feliciano, Cezinha de Madureira e tantos outros, mas quero repudiar a forma covarde, a forma que beirou a canalice, como o governador de São Paulo, João Dória, tratou a comunidade cristã evangélica paulistana. E eu digo por quê, senhor presidente? Ele reúne para a fotografia pastores, líderes e parlamentares que representam a igreja, para dizer que consideraria no ato governamental as igrejas como uma entidade importante, fundamental durante ou em meio à pandemia, portanto, reconhecendo-a como atividade essencial. Mas o que Dória queria era a foto, o que Dória queria era o aperto de mão, o que Dória queria era enganar, como ele tem sempre feito. Uma semana depois, Dória manda acabar com os cultos. Senhor presidente, não se trata de negarmos o momento crítico no que tange a crise sanitária que São Paulo e o Brasil atravessam. Trata, porém, antes de ver como Dória trata os evangélicos como um jogo político. As igrejas têm seguido à risca os protocolos de saúde pública, e as que não estão seguindo, que seus líderes sejam responsabilizados. Dória, quando ele manda fechar as igrejas ou impedir os seus cultos, ele não percebe o mal que causa ao seu estado, porque o ser humano é um ser psico, social e espiritual. Não estamos falando de religião, estamos falando de tratar o ser humano como num todo. Infelizmente, João Dória, que disse que vai denunciar o presidente Bolsonaro como genocida nos tribunais internacionais,
ele nega a verdade dos fatos. A verdade é que no dia 4 de fevereiro de 2020, Bolsonaro já havia decretado estado de emergência para conter o coronavírus, quando ainda não havia um caso no Brasil. Enquanto isso, João Dória fazia o maior carnaval da história de São Paulo, o Carnacovid do Dória. Senhor presidente, o Dória realmente deve ser contra a fé. Ele acabou de vetar integralmente o projeto de autoria do deputado Douglas Garcia, que visava incorporar a religiosidade no tratamento de dependentes químicos do estado de São Paulo. Contra a hipocrisia de Dória, nós nos levantamos para dizer: a igreja causa bem à saúde pública de cada brasileiro e desta nação. Do povo de Magé, da nossa grande cidade de Magé. Finalmente, depois de muitos debates, o governo Bolsonaro liberta Magé da sua praça de pedágio, que levou a miséria, levou o desemprego, levou a fome para muitas famílias naquela região, já que muitas empresas não queriam se instalar em Magé. Agora o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ouvindo o clamor daquela população, resolve tirar, portanto, esta praça de pedágio que condenava Magé à morte econômica. Parabéns ao nosso presidente Bolsonaro, parabéns ao ministro Tarcísio, parabéns ao prefeito Renato Cozzolino, parabéns ao povo de Magé.